Olá, irmãos, bom dia, bom domingo para você. Que a graça e a paz de Jesus, nosso Salvador, esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. Estamos felizes, por mais uma semana, chegando ao fim. Hoje é dia do Senhor. Então, nesta manhã, nós queremos, continuar o nosso estudo, da nossa revista da Escola Bíblica, continuar a nossa EBD, falando hoje sobre ainda não é o fim. O autor ele vai trabalhar a ideia do capítulo todo, de Marcos 13. E aí nós não vamos fazer a leitura, que é um pouco extensa, e aí nós vamos trabalhar, a ideia disso, do que o autor traz ali de importante para nós nesse tempo. A nossa revista, hoje nós estamos na nossa 6ª lição, ainda não é o fim, baseada no texto de Marcos 13. Mas antes da gente entrarmos direto na lição, queria convidar você a orar nesse momento, mesmo você aí sozinho ou você com a sua família, que nós possamos falar com Deus neste momento, nessa manhã, agradecer por mais um dia que está se iniciando, agradecer por tudo que o Senhor fez por nós durante toda essa semana. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos agora pedir ao Senhor, Deus, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros e engrandecer o teu santo e poderoso nome, porque tu és um Deus altíssimo. Deus, agora nós queremos pedir que o teu Santo Espírito nos capacite, Deus, para que a gente possa entender o estudo da palavra do Senhor neste momento. Nos ajude, Pai, nos anime, nos ensine, nos exorte. Deus, nós oramos, confiados na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? E aí nós vamos estudar esta lição de hoje. Lição 6, ainda não é o fim. O capítulo 13 do Evangelho de Marcos, ele vai contar para nós 3 episódios, podemos resumir assim. Um deles é a queda do templo. O capítulo se inicia com essa pergunta sobre a queda, a destruição do templo. A segunda é a volta de Jesus. E, em terceiro lugar, o fim do mundo. Então, resumindo o capítulo 13, é isso. Jesus, ele estava saindo do templo, e ouviu alguns dos seus discípulos exaltarem, se embelezar, os seus olhos se embelezar com toda aquela arquitetura do templo, com tantas coisas bonitas naquela construção, naquele edifício. E para a gente lembrar, esse templo ali em Jerusalém não era o primeiro templo, aquele construído pelo rei Salomão, filho de Davi, mas já era um segundo templo, reconstruído e depois remodelado por Herodes no tempo de Jesus. Então a beleza desse templo era algo inquestionável, chamava a atenção dos olhos daqueles que estavam ali. E Jesus ouve um dos seus discípulos, ou os seus discípulos, ficar maravilhados com aquela construção, com aquele edifício tão belo, de uma arquitetura tão moderna para aquele tempo. E aí Jesus ele faz um julgamento. Ele diz algumas palavras a respeito daquela casa de culto, a respeito da nação, e aquilo chamou a atenção dos discípulos, aqueles que estavam ali. Ele disse: vocês estão vendo esse templo? Estamos. Então eu digo que no tempo, chegará um tempo que tudo isso virá em terra. Chegará um tempo que tudo isso será destruído. E a grande frase dele é essa: não ficará pedra sobre pedra, não ficará pedra em cima de pedra. Então aquele lugar, meu irmão, de culto, aquele lugar de ritual religioso, aquele calendário que nós temos, o nosso templo ainda está fechado. Nada disso pode substituir. Você pode estar preocupado que dia nós vamos retornar. Você pode estar preocupado até quando vai ficar fechado. Mas nada disso, essa preocupação, o templo, a casa do Senhor, nada pode atrapalhar, ou melhor dizendo, substituir o relacionamento nosso com Deus. Nada pode substituir o meu relacionamento pessoal com o meu Criador. E aí o autor ele vai dizer sobre isso, que Deus
É a única fonte de esperança, de paz e de segurança nesse templo, não o templo. E aí aqueles discípulos e aquele povo entendiam que o templo era isso. Eles endeusavam, botavam o templo como um deus ou como um grande ídolo. E assim muitos de nós devemos tomar esse devido cuidado também, de achar que nós só encontramos com Deus aqui no templo, de achar que a presença do Senhor só faz presente aqui no templo. E não, nós precisamos tomar esses cuidados, tirar isso da nossa mente, e é o que acontecia, né, com aqueles discípulos naquele momento. E aí, nós precisamos, né, diz o autor, tomar 4 cuidados. Ele vai trabalhar essa ideia. O primeiro dele é: tenha cuidado para que ninguém engane vocês. O autor ele nos chama a atenção no verso de número 5 a respeito disso. Tome cuidado para que ninguém engane vocês. Então Jesus começou a ensiná-los. E Jesus disse: tome cuidado para que ninguém engane vocês. O verso 5 do texto que nós trabalhamos. Naquele tempo, né, Jesus, à luz da Bíblia, no período, né, de Jesus, quando Jesus morre, para muitos se inicia ou inaugura o fim dos tempos, os últimos dias, depois que Jesus é levado aos céus. E aí, desde aquele momento, né, a palavra do Senhor para nós é que nós precisamos tomar o total cuidado, o devido cuidado para a gente não ser enganado. E para a gente não ser enganado, a gente precisa estar resguardado na palavra do Senhor. Ou melhor dizendo, meus irmãos, conhecer bem a palavra de Deus. E mas para isso nós precisamos meditar diariamente na palavra do Senhor. Estar embasados, enraizados na palavra do Senhor. Então, o primeiro conselho para nós, diante desse momento a qual nós vivemos, é que nós devemos tomar o devido cuidado para que ninguém engane a nós, para que ninguém nos arraste por uma onda de heresia, mas que a gente esteja alicerçados, baseados, firmes, né, no conhecimento da palavra de Deus. Em segundo lugar, meus amados, tomem cuidado na hora do sofrimento. No verso 9 ele vai dizer que vocês precisam ter cuidado porque serão presos, serão levados a julgamento, a tribunal, serão chicoteados nas sinagogas por serem meus seguidores. Vocês serão levados diante das autoridades, dos reis, dos governantes para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. O verso 9 do capítulo. Há muitas pessoas que nesse momento vão abandonar a fé, diz o autor, vão se distanciar devido ao sofrimento, vão se distanciar da presença do Senhor devido a esse caos que nós temos vivido. Então ele fala: tome cuidado na hora do sofrimento, tome cuidado em não abandonar o Senhor. A Bíblia nos ensina que é impossível uma vida, mesmo com Cristo, mesmo cometendo todos os acertos possíveis, é impossível vivermos uma vida sem sofrimento. Mesmo sendo cristão, a gente vai enfrentar dor, perseguição, e aí a gente tem que ficar atento para não se desviar do caminho do Senhor. E aí diz o autor da revista: é na hora do sofrimento que mostramos ao mundo que não servimos a Deus em trocas de bênçãos materiais. Deus não compra a nossa fidelidade a Ele com favores ou com bênçãos em troca de bênçãos, mas Deus quer fidelidade de cada um de nós, mesmo no momento de sofrimento, mesmo no momento de perseguição, mesmo no momento de dor. Não abandone o caminho do Senhor. Na hora do sofrimento, uma hora ela vai passar. Jesus nos ensina sobre a fidelidade aqui, incondicional ao Senhor. Perseverança, fé. A adversidade é uma coisa que nós devemos esperar como seguidores. O mundo que rejeitou o nosso Senhor, precisamos estar preparados para enfrentar também essa rejeição. Isso é algo inevitável. A melhor maneira, meus amados, de fazer isso é estarmos cheios da presença do Senhor.
é estarmos cheios do Espírito Santo dele, é estarmos cheios da presença dele transbordando nas nossas vidas. E aí, em terceiro lugar, o autor ele trabalha para nós termos o cuidado de aprender e saber o que o texto nos ensina. No verso de número 28 e 29, resumindo, ele diz: assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está no tempo do Senhor. Saiba que o tempo está perto. Saiba que o tempo está próximo. O povo de Deus estava sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Está alicerçado na palavra, na parte do primeiro ponto a gente falou isso. E o profeta Oséias disse isso. O povo de Deus está sendo destruído, ou naquele tempo estava sendo destruído por falta de conhecimento. Uma pessoa sem conhecimento, ela se torna vulnerável, ela se torna fraco e ela é facilmente levada pelas ondas de heresias, ela é facilmente levada pelos falsos ensinamentos, pelos falsos mestres. Aonde o vento sopra, leva ela. E aí ele fala, o autor diz para nós termos o cuidado em aprender e saber aquilo que é nos ensinado. E ele disse que muitos crentes em Jesus, eles podem ser arrastados ou confundidos porque não estão preparados ou não estão aprendendo bem a palavra do Senhor. E aí ele diz que Satanás e os seus servos aproveitam desse momento para operar e distorcer ou torcer as suas palavras com o propósito de nos enganar. E por último, meus irmãos, o quarto e último ponto, ele diz para a gente ter o cuidado de orar e vigiar. E aí eu te faço uma pergunta nesse momento, meu amado e minha amada que me ouve nessa manhã de domingo. Você tem orado? Nesse tempo de 4 meses e um pouquinho, como anda a sua vida de oração? Você tem sido vigilante nas suas práticas para não pecar contra o Senhor? Então tome o cuidado necessário de vigiar e de orar e vigiar. Tenha isso em mente, tenha isso, essa prática na sua vida. E o autor ele vai dizer: orem, vigiem, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. Não saberemos ou não sabemos qual tempo o Senhor vai voltar. Sabemos que o fim está próximo. Arrependam-se. E aí o autor ele diz: não há como exagerar no valor que devemos ter em vigiar e orar. A oração é uma das marcas mais importantes da nossa vida como crentes. Nossa vida deve ser uma vida de oração diária ao Senhor. Ser um crente poderoso em oração. A oração revela a nossa dependência de Deus e a nossa fé no caráter dele como nosso provedor. Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades, tanto materiais como espirituais. E aí ele diz: é muito importante para o crente, para cada um de nós, orar e vigiar. Essas duas coisas precisam andar lado a lado, juntas, caminhar juntas. Elas precisam acontecer em todo o tempo. Nós precisamos ter perseverança de caminharmos orando e vigiando, para que possamos estar de pé no dia da presença do Senhor, no dia da sua volta. E aí o autor encerra esse quarto ponto, dizendo novamente: tenhamos o cuidado de orar e de vigiar a cada dia, como se fosse o último dia, porque não sabemos o dia nem a hora a qual o Senhor virá. Essa foi a palavra dele para os discípulos. Essa é a palavra dele para nós. Nós não sabemos qual será o dia em que o Senhor virá para nos levar. Então, seja atento, vigilantes e orem. Orem muito. Aproveite esse período da pandemia e orem. Orem, busque a face do Senhor.
Se arrependa dos seus maus caminhos, né? E vigie para não errar, para não pecar mais. E aí, concluindo, né, o autor ele trabalha, né, nesse capítulo 13 de Marcos 3 perguntas. Né? Quando será a destruição do templo? Quando será a volta de Jesus? E quando será o fim do mundo? Essas respostas, né, Jesus disse que não sabemos nem o dia nem a hora, mas precisamos estar preparados para esse grande momento. Mas uma coisa nós já observamos, para aquele templo, que era o segundo templo, ele já foi destruído no ano 70. Mas, contudo, a volta de Jesus e o fim nós devemos aguardar, com fé, em oração, vigilantes, para que o Senhor volte e nos leve como igreja dele. E aí, caminhando para o fim, quando Jesus voltará, cheio, né? Nós devemos estar cheios de alegria. A alegria deve transbordar dentro de nós. Por mais que nós venhamos estar sofrendo, sentindo dor, perseguições, né? Momentos difíceis, tribulação, calamidades, tudo isso pode nos afetar. Mas quando Jesus voltar, nós devemos estar cheios de alegria. As perseguições, naquele tempo da igreja primitiva, eles já viviam. E isso serve de alerta para nós. Se você olhar os relatos do Novo Testamento, você vai ver que havia perseguições diariamente contra a igreja do Senhor. E isso serve de alerta para nós. Que nesse tempo também, no nosso tempo, também a igreja continua sendo perseguida. Devemos estar alerta sobre isso. Os seguidores de Jesus precisam compartilhar desse momento de perseguição, de sofrimento, para saberem da sua missão, para saberem que não é apenas a glória da ressurreição e da vida eterna. Também passamos por momentos difíceis, mesmo sendo servos do Senhor. Habitaremos com Ele em um novo céu, uma nova morada, numa nova terra, depois de todo esse momento difícil, a glória da ressurreição e a vida eterna. Então, continue servindo ao Senhor com fé e com amor. Estaremos prontos no dia que Ele voltar e iremos com Ele cheios de alegria, porque vigiamos e oramos. Que Deus assim vos abençoe, que você tenha um excelente domingo, que a graça do Senhor seja derramada sobre você e a sua família. Até logo mais no nosso culto, né? Nosso culto de hoje, né? De domingo, nós estaremos, né, recebendo, né, um novo pastor que estará ministrando ao nosso coração. Pastor Fábio Miller, da Igreja Batista em Antônio Prado de Minas. Um amigo pessoal meu, convidei ele para estar ministrando a palavra de Deus em nós. Então espero você às 19 horas no nosso canal no YouTube, né, para a gente estar cultuando e adorando o Senhor. Que Deus assim te abençoe a sua família, em nome de Jesus. Um forte abraço de seu pastor e de seu amigo.